Carlos Drummond de Andrade, O Signo do Não e Tempo de Memória. Vamos nessa! Fala aí, rapaziada! E aí, rapaziada? Beleza? Beleza, galera? Professor Ivo Júnior, mais uma vez com um vídeo aqui de literatura. Dessa vez a gente vai dar continuidade à obra do Carlos Drummond de Andrade que a gente estava estudando há algumas aulas atrás. Então vamos tentar dar uma recapitulada aqui no que a gente já estudou e projetar as duas últimas fases que estão faltando, que é a fase O Signo do Não e a última fase, que é Tempo de Memória. Então bora lá! Então, coleguinhas, dando uma relembrada aqui no que a gente já estudou nas aulas anteriores, a gente viu que a obra do Carlos Drummond de Andrade, ela é dividida em 4 partes. São essas partes aqui, ó. A fase Ghost, que a gente estudou o poema de 7 faces. Se você não viu, dá uma olhadinha no vídeo. E também a gente viu a fase social, o sentimento do mundo, com a análise do poema José. Se você não viu também, dá uma olhadinha lá no vídeo. Extremamente importante você saber um pouquinho da análise desses 2 poemas que a gente fez, tá bom? No vídeo de hoje a gente vai ver as duas últimas fases do Carlos Drummond de Andrade. A gente vai ver o Signo do Não e a fase Tempo de Memória. O Signo do Não é representado aí por essa obra chamada Claro Enigma, né? É uma poesia muito mais reflexiva, filosófica e metafísica. E também a gente vai ver a poesia nominal dentro do Signo do Não. A gente vai ver que o Signo do Não divide-se em 2 partes. Eu tenho a poesia filosófica e a poesia nominal dentro do Signo do Não. E a última fase, que é o Tempo de Memória, ele publica a série Boitempo, que ele retoma temas universais e ele resgata lá um pouquinho da característica da primeira fase, da fase Ghost, que é a ironia e humor, não é? Então, beleza, vamos lá. Então, vamos lá, meus queridos, a terceira fase, a fase do o Signo do Não, né? A fase do Não, ela ocorreu na década de 1950 e 1960. O motor político que impulsionava a fase social do Carlos Drummond de Andrade, ele deixou de existir, que no caso era a Segunda Guerra Mundial. E aí o Drummond dedicou-se à poesia muito mais voltada para a metafísica e para a filosofia, uma vez que aquele fator social, principalmente o seu engajamento político, né, ele se frustrou muito com o seu engajamento político. Então ele voltou mais para si, ele voltou mais para as áreas da filosofia, da sociologia e da metafísica. E aí a gente tem essa fase da obra dele, a fase do Não. Então vamos lá, senhores. Com a publicação da obra Claro Enigma, em 1951, a poesia de Carlos Drummond de Andrade ela passou a seguir 2 caminhos, que é como se fossem aí as subdivisões do Signo do Não, dessa terceira fase, tá bom? Primeiro a gente tem o que a gente chama de poesia reflexiva, filosófica e metafísica. A gente chama aí de poesia filosófica do Carlos Drummond de Andrade dentro do Signo do Não. Os temas dessa poesia filosófica são normalmente a morte e o tempo. A gente também vai ter a poesia nominal. Essa poesia vai ter tendências do concretismo, que é mais uma vez a figura das vanguardas europeias influenciando a obra do Carlos Drummond de Andrade, em que se destacam nos seus textos os recursos fônicos, visuais e os recursos gráficos. E aí, aprofundando um pouquinho mais a poesia filosófica de Carlos Drummond de Andrade, a gente tem quantas ideias, né, sobre o que essas poesias filosóficas falam. Os textos normalmente, né, falam de temas universais de caráter existencial, como a vida, a morte, a velhice, o amor, além dos temas habituais que o Carlos Drummond de Andrade já falava, né, que é a família, a infância e a própria poesia. Há quem diga que essa fase filosófica ela é extremamente pessimista, mas é um pessimismo ácido, corrosivo. Há quem diga que o pessimismo é maior até do que o pessimismo da primeira fase, lá da fase Gauche. E um comentáriozinho a mais aqui sobre a fase nominal é que principalmente a linguagem muda, né? A linguagem do Carlos Drummond de Andrade ela é mudada. Alguns autores falam que elas são violentadas. A linguagem ela é desintegrada. E aí há constantes empregos de neologismos, aliterações, sugestões visuais e rupturas sintáticas. A última fase da obra do Carlos Drummond de Andrade corresponde às décadas de 1970 e 1980. É a chamada fase da memória, ou tempo de memória. A infância, a cidade natal, a família, o humor, a autoironia e todos os temas ligados à poesia
são relembrados por Carlos Drummond de Andrade. As principais obras dessa época são a série Boitempo, né? Boitempo, Boitempo 1 e Boitempo 2. Além do Boitempo 3, A Paixão como Medida, Corpo, Amor, Sinal Estranho, entre outras. E aí, senhores, para finalizar, vou trazer aqui um texto da fase Tempo de Memória. O nome do texto é Comunhão. Fala assim: todos os meus mortos estavam de pé, em círculo, e eu no centro. Nenhum tinha rosto. Eram reconhecíveis pela expressão corporal e pelo que diziam no silêncio de suas roupas, além da moda e de tecidos. Roupas não anunciadas nem vendidas. Nenhum tinha rosto. O que diziam escusava a resposta. Ficava parado, suspenso no salão. Objeto denso, tranquilo. Notei um lugar vazio na roda. Lentamente fui ocupá-lo. Surgiram todos os rostos iluminados. Senhores, então foi isso. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. A gente viu aqui nessa série dos últimos 3 vídeos aí, ó, as 4 fases da obra do Carlos Drummond de Andrade. A primeira fase, fase gauche. A segunda fase, fase social. Terceira fase, o signo do não. E a quarta e última fase, tempo de memória. Eu espero de verdade que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. A gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, obrigado e até a próxima!